Vem com a gente visitar os lugares mais intrigantes de Zurique que você não vai achar nos roteiros convencionais. A gente vai te ensinar a pegar a chave da cidade, Visitar os esgotos de Zurique medieval e descobrir 2 muralhas escondidas. Então a primeira missão da gente hoje é conseguir pegar a chave da cidade. Exatamente. Para fazer isso tem que ir na prefeitura, que a gente vai explicar para vocês como é que chega lá. Saindo da estação de trem ali principal, a HB, dá pra pegar um transporte, né, Carol? Que é o tram que tem aqui, ou dá pra ir a pé. Fica 1 quilômetro da Isso. estação de trem. Então, daí é só vocês abrir o Google, como eu tô mostrando pra vocês agora, o Google Maps. Daí digitar Stadthaus Zurique e vai dar certinho a localização. Daí vocês vão chegar na frente dessa fachada que a gente tá mostrando pra vocês. Então, aí entrando na prefeitura, vocês vão ver vários guichês numerados, só que à direita de vocês vai ter um guichê com a letra S. Nenhum número, só o S. Vocês podem ir direto lá, não precisa de senha nem nada. E aí vocês vão dizer que querem pegar a chave da cidade. Para ir para Egraben, é o nome do lugar. Porque existem 3 chaves, vocês vão querer a chave azul, tá bom? E aí vocês vão preencher um formuláriozinho e deixar uma identidade ali no guichê. Aí vocês podem devolver a chave em até 3 dias, mas eles perguntam quando vocês vão devolver, daí vocês já avisam ali com antecedência. O ideal é chegar cedo e fazer tudo num dia e devolver logo a chave, não tem problema. É. Porque também ficar passeando por aqui sem passaporte não é uma boa ideia, né? Não! Tá, problema da chave resolvido. Agora é ir pra primeira parada do nosso dia. É difícil de explicar exatamente para vocês onde que ficam os lugares, sendo que vocês geralmente não conhecem a cidade. Então aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link direitinho mostrando como é que chega, tá bom? A nossa primeira parada ela fica bem pertinho da prefeitura, é basicamente atravessar o rio. Vamos lá tentar descobrir onde é, porque nem a gente sabe direito onde fica cada entrada. O link do Google Maps que a gente mandou para vocês vai trazer vocês até aqui. Depois disso, como é que faz, Carol? Isso, é o número 30 e o número 30 não está sendo mostrado, mas se vocês verem aqui é o 32, tá vendo? E ali do lado tem uma portinha, daí vocês vão pegar a chave da cidade. Tchadan! E aqui está a nossa entrada para o esgoto. Aqui a gente entra. Que legal! Vamos nós para um lugar super exclusivo. De vez em quando dá pra ouvir água passando no cano aqui, não sei se é quando o povo dá descarga. Eu tenho quase certeza que é porque dá pra ouvir barulho de descarga acontecendo e a água escorrendo. Então esse não é só um esgoto medieval, a gente tá no esgoto da cidade ainda. Pelo menos agora a gente não... O esgoto tá todo encanado, né? A gente não tá no meio do esgoto em si. Não, eu não vim aqui não. Pensando pelo lado positivo, esse daqui é o lugar o mais estranho que a gente vai visitar hoje, depois melhora um pouquinho. Então, o que significava esgoto na Zurique medieval? Significava que eles pegavam o lixo e o esgoto e jogavam atrás de casa, numas vielazinhas que eles chamavam de Egraben. Aqui existe um que ainda é aberto para a gente poder entrar e ter uma ideia de como é que funcionava. Maior parte desse esgoto da viela, ela ia parar no rio, mas eles também coletavam os materiais valiosos, que eram a urina para curtimento e as fezes para fertilização, secavam isso e aí mandavam para as fazendas e artesãos no interior. E o medo de tocar nessas paredes, gente. Tá estreitinho aqui. Se dá uma descarga do meu lado aqui, eu vou dar um pulo. Eu não consigo passar aqui. Vai. Não, mas não dá, eu vou encostar na parede. Não vai morrer. Mas é que não tem mais nada ali pra frente, dá pra ver? Não tem Vai, saída. anda. Eu não quero ir. O povo quer ver tu passar. Ai, Galera, vocês vão deixar um like se o Felipe fizer esse esforço. Vai, Felipe, pro outro lado. Não tem saída, eu quero tirar a mochila. Me dá. Tu segura a mochila, peraí, o microfone tá aqui. Ó, a gente tá no lugar menos glamuroso do dia e eu vou caminhar até o final e voltar. Tudo isso pelo like de vocês, hein, gente? Ai. O medo. Tu não encosta minha mochila nas paredes aí. Vai de frente. Não tem nem pra quê eu vir pra cá porque não tem saída. Dá pra gente tentar dar susto nas pessoas do outro lado porque tem uma portinha ali e as pessoas estão vivendo sua vida normal e eu tô aqui andando no esgoto. Nas profundezas de Zurique. Ai, nesse chão, cara, nesse chão já caminhou cocô. Eu não consigo continuar. Vamos. Não dá, eu não vou caber aqui direito. Eu não consigo.
Tocou, hein? Tocou as costas no ferro. Não fala isso. Cheguei na portinha. Dá susto em alguém agora. Eu vou tentar esperar ouvir voz. Volta que eu quero sair daqui. Mostra pro pessoal a portinha. Eu não consigo me mexer. Eu já voltei faz tempo e lá tá ele. E aí? Tô com suador de tensão. Conseguimos chegar no final. Estreitinho, né? Que agonia. Ah, mas por que visitar um lugar desse e tal? Pra que se enfiar no esgoto? A gente tem que esquecer que isso aqui é um esgoto, eu não consigo. E lembrar que isso aqui é medieval. Então, tipo, isso aqui tá, essas construções, esse lugar aqui, ele é muito antigo, então faz parte da história também. E a gente passa a entender um pouquinho mais estando aqui. Lá na frente tem bastante coisa explicando um pouco o que a Carol falou, a gente não vai entregar tudo, né, porque vocês têm que vir aqui visitar. É interessante imaginar como era, né, porque a gente lembra, a gente assiste, sei lá, Game of Thrones, que tem um cenário meio medieval, e lá nunca mostra como é que eles vão no banheiro, né? Bom, aqui tá a explicação. Aqui a gente tem um desenho que retrata muito bem o que a gente está tentando mostrar para vocês. Aqui é como funcionava antigamente, ó, no período medieval de Zurique. Aqui temos um personagenzinho fazendo suas necessidades. Bem ilustrativo, né? E aqui a gente tem uma base do esgoto, né? Onde estamos andando. Que é exatamente onde a gente está agora. E aí, depois de 1867, ó, mudou para esse outro sistema, em que já tem tubulações e vinha alguém aqui coletar. E agora, desde 1921, passa tudo ao redor da gente pelos tubos, né? E ninguém mais tem que fazer esse trabalho de coleta, é tudo mais automático, mais bem tratado, o esgoto. Ainda bem, né? Porque ficar comendo vegetal aqui, que é adubado por ser humano, não deve ser uma coisa muito legal, né? E hoje em dia o mais perto que a gente está é do cano e a gente não vê nada, a gente só ouve. A nossa próxima dica fica no porão da muralha, mas como diria o poema, no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra tem uma história bem curiosa. A gente agora está a caminho do segundo ponto que a gente vai visitar, só que eu queria fazer uma paradinha estratégica para mostrar uma curiosidade para vocês. A gente está aqui aos pés da Grossmünster, que é uma das grandes igrejas que tem aqui no centro de Zurique e que a gente até mostrou para vocês no nosso roteiro completo pela cidade, né? As atrações mais turísticas de Zurique. Aí aqui passa despercebido por todo mundo, mas tem uma pedra e essa pedra tem uma história interessante. Lá em 1652 tinha uma torre medieval que ela armazenava pólvora e um belo dia caiu um raio nessa torre, destruiu ela inteira e uma das pedras de 1.800 quilos. Ela voou mais de 200 metros e veio parar aqui. Ela está aqui até hoje para contar a história. Segunda paradinha do nosso vídeo de hoje fica atrás da igreja, que é essa daqui, que é a... Como é que é, Carol? Ajuda aí. Prediger Kirche. A gente vai deixar o link aí para vocês conseguirem achar bem mais fácil e a gente já mostra para vocês. Estamos agora na Horgasse e eu estou indo para o número 22, onde está nosso segundo ponto. Aqui a gente tem o muro da cidade medieval e a gente vai entrar nele para mostrar tudo para vocês. Pode vir. Isso daqui, ele é o resto da muralha do século XIII, aqui de Zurique, que cercava toda a cidade medieval. E aqui também tem os restos do encanamento da cidade de antigamente, a gente vai mostrar para vocês aqui. E aqui em volta tem toda a história. Vai ter que trazer o celular com o Google Tradutor porque tá tudo em alemão. Sou mais alta que a muralha, o que ela vai proteger? Eu consigo pular aqui, ó. Não, brincadeiras à parte. Estou em cima aqui da parte da escada, então eu já estou roubando. E essa muralha, no total, ela tinha 11 metros de altura. Dava para proteger um pouco já. E ela tinha alguns buracos para colocar flecha, que era para proteção da cidade. Sempre preparados para a guerra. É.
Com essa chuvinha, hoje está um ótimo dia para fazer as coisas subterrâneas por Zurique. Lá está o nosso próximo ponto. E ele é super famoso aqui em Zurique, mas hoje a gente não vai visitar ele a parte lá de cima convencional, a gente vai nas profundezas dele com a nossa chave. Bora? Mas tem que ir lá em cima pra chegar nas profundezas desse a gente vai subir. Bom, já faz 2 em 1, já vê a vista legal lá de cima, que a gente já deixou essa dica no nosso vídeo de roteiro por Zurique. E agora a gente vai mostrar uma coisa, a parte mais curiosa. Chegamos aqui agora em cima do Lindenhof, aquele lugar que a Carol mostrou lá de baixo. Só que hoje a gente não veio ver a vista dele. Se quiser ver como é a vista, a Carol já falou pra vocês, tá lá no nosso outro vídeo sobre Zurique. Hoje a gente veio descobrir uma coisa nova, que tá escondida aqui da gente. É pra ali que nós vamos, galera. Gente, esse lugar aqui pra abrir é meio complicado. Carol, segura aqui que eu vou explicar. Explique. A gente tem a chave que tá no bolso da Carol e tem aqui a entrada. Ela vai estar abaixada. Para abrir ela, tem que abrir esse lugarzinho aqui e botar a chave e ficar segurando ela virada. Daí automaticamente essa porta vai abrir. Ela demora um tempão. E daí tem que lembrar de pegar essa coisa vermelha, que ela vai estar aqui, e baixar. Porque é uma forma de proteger a gente, senão fica preso ali dentro. Não queremos ficar presos ali dentro, exatamente. E na hora de sair tem que botar a chave aqui de novo, aqui, e fechar, que é o sentido contrário. Daí deixar fechar todinho. E é bom certificar que não tem ninguém lá dentro. É, no caso agora a gente não vai fechar porque tem uma galera ali dentro e não vamos trancar os amiguinhos aqui embaixo, né? Aqui então no porão do Lindenhof a gente tem construções ruínas de 2 épocas diferentes. Na época romana, que a Zurique era chamada de Turicum, não sei se é assim que pronuncia. Depois eu quero te perguntar uma coisa sobre isso, sobre o nome dessa cidade, pra ver se tu teve a mesma sensação que eu. Tá. Mas pode continuar a explicação. E aí, nessa época romana, era só para proteção da cidade, né? Essas construções que tinham aqui. Só que um pouco mais para frente, na Idade Média, teve a época dos carolíngios. Qualquer semelhança com o meu nome é mera coincidência. E aí lá, aqui tinha um palácio em Lindenhof e a gente consegue ainda ver a ruína de uma das partes da torre desse palácio. Isso daqui é romano, tá vendo? É uma partezinha pequenininha da construção militar. É essa parte verde que a gente tá vendo aqui. Sem a gravura não dá pra imaginar nada, a magnitude de que era isso aqui, né? Nossa! Mas agora que eu falei que eu queria te perguntar. Pergunte. O nome Turicum, não te lembrou? Não te deu um... Lição indígena? Quando eu li sobre o nome da cidade medieval, que chamava Turicum, eu fui tentando ver como que virou Zurique. E se tu for pensando Turicum, 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 vai reduzindo, vai moldando para o alemão, porque Turicum no romano, que é tipo latim, né? Tipo, então, Turicum. Daí o alemão, o povo germânico, foi tentar reproduzir esse som. Daí, Turicum, Turicum. Pode ser porque a gente fala Zurique, mas no alemão o som diz Zürich, no caso. Eu acho que foi, tipo, foi se moldando Turicum. O nome da cidade a partir de Turicum. Turicum, Zurique. Zurich. Eu acho que foi se moldando, dobrando essa palavra, esse nome e virou o que é agora. É possível. Eu acho que sim, cara. Na hora que eu li Turicum, eu pensei Zuricum e foi tipo, a minha cabeça foi fazendo esse trabalho. Não sei, talvez, gente, isso aí é só dedução minha. O que, que vocês acham? Vocês conseguem chegar de Turicum em Zurich? Igual o Voz Messê, não é? O Voz Messê que virou C. Então...
Hoje tá parecendo Florianópolis no inverno. Tira casaco, bota casaco, chuva, não chove. Sim, tá uma Cruz loucura credo. o tempo aqui. Mas tá, o negócio é ter um casaco e ter um guarda-chuva. Aí você vai estar preparado para qualquer coisa em Zurique. Tudo que a gente tinha para fazer com a nossa chave já foi agora. A gente está indo agora mostrar para vocês outra coisa bem interessante que começou aqui na Suíça. Fica a critério de vocês ir lá na prefeitura devolver a chave. Ou não, a gente já acabou indo lá devolver a chave. Depois do Lindenhof, que é relativamente perto. E daí a gente já se livrou desse problema, a Carol já tá com o passaporte dela, então tá tudo certo. Porque a chave funciona entre 10 da manhã e 6 da tarde. Tem esse horário para pegar ela e só de segunda a sexta, viu, galera? Final de semana não funciona. Carol, a gente tá indo visitar um cabaré. A gente está indo visitar um cabaré, mas não é qualquer cabaré. É um cabaré cuja história mudou o mundo lá em 1916 e agora vocês vão entender por quê. Não agora, primeiro nós vamos entrar. Isso. A gente vai contar pra vocês com calma no quentinho. Vamos lá. Então, como o Felipe disse, a gente está num cabaré, mas o que tem aqui? Tem bastante coisa de arte. Aqui no Cabaré Voltaire surgiu em 1916 o movimento do dadaísmo. A palavra dada, segundo eles próprios, não significa nada. E isso já tem muito a ver com o movimento. Eles queriam realmente chocar o mundo, causar e criar uma coisa que a gente pode chamar de anti-arte. Por exemplo, eles pegavam recortes de jornal, revista e faziam colagem e faziam tudo meio caótico, assim. Eles pegavam objetos do cotidiano e tiravam de contexto. Por exemplo, uma das obras mais famosas do dadaísmo é um mictório. E eles chamavam isso de obra de arte para irritar um pouco a burguesia da época. Porque esse movimento surgiu num contexto assim, pós-Primeira Guerra Mundial, em que a população estava um pouco insatisfeita com os valores da época, com a política e com tudo, então eles queriam realmente destruir o que tinha, os conceitos estéticos e tudo, e criar uma coisa do zero. E até mesmo eles tinham o intuito de ironizar. Exatamente. E esse movimento, ele se espalhou não só em esculturas, eles tinham pinturas, eles tinham poesias. Inclusive as poesias, elas eram em várias línguas ao mesmo tempo. Eles faziam uma performance no palco com máscara e com música para declamar as poesias. Era uma coisa bem assim, desconstruída, eu acho que é a palavra. E isso influenciou o Brasil também. Porque não sei se vocês se lembram ou já ouviram falar, se lembram não, porque acho que poucos de nós éramos nascidos, mas em 1922, no Brasil, a gente teve a Semana de Arte Moderna e foi inspirada por vários movimentos mundo afora, não só o dadaísmo, que queriam quebrar com essa ideia da arte que existia e criar algo novo. Então ele inspirou o nosso movimento nacional também. Bem interessante estar aqui. Aqui tem uma biblioteca cheia de livros, né? Que eu até mostrei um para vocês. E foi numa salinha logo ali atrás que eles se reuniram por ao longo de 5 a 6 meses para começar esse movimento. E aqui nas terças à noite vocês ainda podem ver apresentações que lembram o dadaísmo, né? Para representar. E no site deles, do Cabaré Voltaire, tem a programação completa, porque tem coisas além da terça-feira, às vezes. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E pouco restou desse lugar aqui original. Na verdade, tudo que tem aqui basicamente não é mais daquele período, é só o lugar aqui. Eles reconstruíram, se não me engano foi em 2004 que eles reabriram aqui, restauraram e reabriram aqui para ser um museu, um lugar para relembrar esse movimento. Então, aqui o livro que eles deram pra gente com informações fala que só sobrou um pilar do antigo cabaré. Mas ainda assim, o lugar é esse. É. Então esse foi o Cabaré Voltaire. E
E além disso que a gente mostrou pra vocês, ali também tem um bar. Dá pra ficar ali tomando uma cervejinha ou vinho, alguma coisa ali. E me fez pensar, tipo, a gente indo no bar pra falar bobagem e conversar sobre futebol e os caras criando revolução. Ai, ai. Eles estavam meio frustrados também, né? Cada um é... Era uma época diferente. Exato, é fruto de seu tempo. Exato. Talvez se a gente tivesse naquela época, a gente seria artistas dadaístas, será? O que tu ia fazer? Tu ia fazer colagem ou tu ia fazer apresentação ou poema? Eu acho que ia fazer colagem, porque eu não tenho muitas habilidades desenhísticas, então eu poderia simplesmente colar coisas, isso eu consigo. Aprendi na pré-escola. Eu ia fazer uma banda que nunca ensaia e nem se conhece. Todo mundo vai lá, toca qualquer coisa, faz bastante barulho. Porque é assim que funciona, não é? Eu acho que ia sair um resultado bem dadaísta mesmo. Ia ser chocante e caótico. Para conhecer ainda mais de Zurique, basta clicar nessa playlist. Aqui mostramos para vocês um roteiro completo pela cidade e várias outras atividades incríveis para aproveitar por aqui. A gente se vê na semana que vem.